Prezados irmãos, a liturgia da palavra deste domingo nos desafia. Nos desafia porque nos coloca, de um lado, diante de uma lei antiga, que já havia sido, de certa forma, reformulada, mas que ainda não era suficiente para dissipar o mal. E, no entanto, até hoje ela influencia o comportamento das pessoas na sociedade, que era a lei olho por olho, dente por dente. Essa lei foi estabelecida em Israel, essa lei mosaica foi estabelecida por quê? Porque no início era pior. No início a lei prescrevia que se alguém lhe fizesse mal, você tinha direito de se vingar 10 vezes, daquela pessoa. Portanto, se alguém lhe fizesse algum mal, se alguém lhe ofendesse, se alguém lhe causasse algum dano, pela lei você poderia se vingar-se 10 vezes daquela pessoa. E aquela pessoa depois poderia vingar-se 10 vezes de você. E aí você vingaria 10 vezes dela e aquilo não teria fim. E aí então eles reformularam a lei e criaram a lei olho por olho e dente por dente, que significava, se alguém lhe fez o mal, você tem direito de se vingar dele uma vez. Olho por olho, dente por dente. Portanto, se alguém te deu um tapa na face direita, você tinha direito de dar um tapa na face direita dele também. Se alguém lhe tomasse a túnica, você tinha direito também de lhe tomar o manto. Portanto, olho por olho e dente por dente. Muito bem, Jesus nos convida a superar essa lei e a ir para uma lei que seja maior, que é a lei de Deus, que é a lei do amor. Portanto, um desafio para nós, superarmos esta velha lógica do olho por olho, dente por dente, e substituí-la pela lógica do amor. E por que nós temos que viver o amor? Por que nós devemos então, pelo amor, perdoar aqueles que nos ofendem? Mesmo quando a vingança era estabelecida como algo legal, ou seja, como direito, como lei, legalizada. Jesus diz, não, vocês não podem ser assim. Vocês precisam ir além. Vocês precisam ser grandes. Vocês precisam amar os inimigos, perdoar os que vos ofendem, não guardar nenhum tipo de ressentimento e agir segundo os vossos ressentimentos, vossas mágoas, mas agir com amor, agir por amor. Por quê? Jesus nos diz no Evangelho de hoje, no finalzinho do Evangelho, ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, então a vossa recompensa será grande, sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. É aqui, meus irmãos, que se define o Evangelho de hoje, é aqui que se define a nossa vida cristã. Nós somos filhos de Deus, portanto, não cabe continuarmos agindo como filhos das trevas, mas como filhos de Deus, e Deus é amor em essência, e nós fomos criados por amor, criados para o amor, criados para amar. Portanto, quando nós superamos esta lógica, de certa forma antiga, esta lógica retributiva, olho por olho, dente por dente, quando nós superamos isso,
nós estamos, na verdade, alcançando aquilo que de fato nós somos, que é filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, se somos da mesma identidade de Deus, então entre nós precisa haver os mesmos sentimentos dele, os mesmos sentimentos de Cristo, que é o amor. Por isso, perdoar não é só uma atitude nobre que alguém possa ter, mas perdoar está na nossa essência, pois fomos criados para o amor. E todas as vezes que nós superamos as ofensas, superamos o mal que nos foi causado por alguém, todas as vezes que nós perdoamos, nós estamos, na verdade, exercendo em essência aquilo que de fato Deus, aquilo que de fato nós somos, aquilo pelo qual Deus nos criou, para amar, para o amor. A vingança, ela é, na verdade, a resposta dos fracassados, né? A vingança, a fofoca, enfim, todo tipo de vingança que a gente possa ter em prejudicar alguém, mesmo até aqueles que nos prejudicaram, é um discurso, é uma atitude dos fracassados, né? Portanto, quando eu, de certa forma, me nivelo com o outro, né? A lei antiga me nivelava o outro. Se o outro me ofendeu, eu tenho o direito de ofendê-lo, portanto eu serei igual a ele, né? É isso que nós precisamos entender, meus irmãos, a grandeza de alma. Mas por que nós temos então tanta dificuldade de perdoar? Por que nós temos tanta dificuldade de não retribuir o mal que nos é feito? Por que a gente tem tanta dificuldade de engolir sapo? Por que a gente não leva desaforo para casa? Por que se o outro me faz, de certa forma, uma ofensa, se o outro me faz um desaforo, por que eu posso retribuir o desaforo a ele? Por que eu tenho esse direito? Que não é, eu não tenho esse direito. Esse direito se dava lá no Antigo Testamento. Jesus inaugurou uma nova lei, a lei do amor. Portanto, o cristão não tem direito de retribuir a ofensa que o outro fez, por pior que ela seja. O cristão jamais se vinga, o cristão ama, porque ele é criado por amor, né? Mas por que nós não conseguimos viver assim? Porque em nós existe uma inclinação para o mal. Nós somos pecadores, portanto temos uma inclinação para o mal, e isso nos leva a agir pelo egoísmo, pela arrogância, mas sobretudo pela vaidade e pelo orgulho. Nós somos orgulhosos, por isso nós não levamos desaforo para casa. Nós somos orgulhosos, por isso nós retribuímos as ofensas que nos são dadas, né? Mas o orgulhoso, ele se alimenta do lixo do outro, né? Porque o outro lhe ofende, e aí você ofende ele também, portanto você se iguala a ele. Você acolhe o mal dele, o lixo que ele joga sobre você, e age da mesma forma. Então você é igual a ele, não há diferença, não é isso? Mas o meu orgulho me cega e me impede de ver isso, me impede de perceber isso. Jesus nos convida a algo maior. Jesus diz: olha, perdoai os que vos ofendem, né? Se alguém te levar a túnica, dá um manto para ele também. Seja maior, seja grande, seja filho de Deus, porque a sua recompensa no céu será muito maior. Porque o vingativo, aquele que se vinga, aquele que não leva desaforo para casa, ele acha que a recompensa está em ele agir do mesmo modo. Então, se alguém me ofende, eu ofendo ele também, eu também respondo. É como se fosse uma recompensa, né? A lei, olho por olho, dente por dente, era isso. Eu tinha o direito
de me vingar do outro, porque essa era a recompensa. Então a recompensa ela já foi dada ali mesmo, na ofensa de um para com o outro, e aquilo não tem fim. Jesus diz: olha, engulam sapo. É exatamente isso que Jesus está dizendo no Evangelho. Se alguém te dá um tapa na face direita, oferecer também a esquerda, poxa vida, Senhor, é demais. Mas é isso. Jesus diz: olha, engula sapo, saia, se retire, né? Deixe para lá. Por quê? Porque ou você terá a mesma recompensa, de certa forma retribuindo a ofensa, ou você quer ter uma recompensa maior. A vossa recompensa será grande no céu, porque sereis chamados filhos de Deus, porque vocês vão agir do mesmo modo como Deus age. Porque como é que Deus age com os pecadores? Como é que Deus age com aqueles que lhe ofendem? Como é que Deus age com os ingratos? Como é que Deus age com aqueles que são maus? Retribuindo o mal a eles? Não, Ele não pode, Ele é Deus. Deus não pode ser mau. Se Deus se vinga, Ele não é Deus, Ele não é amor. Portanto, Deus não se vinga de ninguém. Muito pelo contrário, Deus ama além das nossas ofensas. Por isso, meus irmãos, vejam, a essência da vida cristã está no amor. E se nós queremos então um dia sermos também chamados filhos de Deus, precisamos desenvolver em nós a capacidade de amar. Nós temos sim uma inclinação para o mal, porque também temos o pecado. Mas nós temos uma inclinação para o mal. Isso não significa que nós não podemos nos inclinar para o bem. Porque do mesmo modo que nós fomos criados no primeiro momento por Adão, que pecou, e com o pecado de Adão também nos veio o pecado e a morte, como nos falou São Paulo na segunda leitura de hoje. Em Cristo, o novo Adão, nós temos uma inclinação para o bem, temos uma inclinação para a vida, temos uma inclinação para a ressurreição. Portanto, se a nossa inclinação está voltada para o mal, precisamos incliná-la para o bem. E isso se faz com esforço. Com esforço. Não é fácil, de fato, a gente engolir sapo. Não é fácil, de fato, a gente perdoar aqueles que nos ofenderam. Mas tem que ser um esforço da nossa parte, um exercício da nossa parte, e aos poucos nós vamos nos inclinando mais para o bem do que para o mal, né? Quando a gente vai lá no Pilates, né, ou no RPG, que a gente precisa corrigir a postura, né? Eu também já fiz Pilates, porque tenho escoliose para um dos lados aqui, nem sei mais que lado que é, mas quando eu comecei a fazer os exercícios, o meu orientador lá dizia: olha, você tem uma escoliose para o lado esquerdo, portanto uma tendência para o lado esquerdo, então você faz para o lado de lá 20 vezes assim, e para o lado que tem a escoliose, aonde a sua inclinação é maior para aquele lado, faz 40, para equilibrar, para tentar voltar no centro, né? Assim é a nossa vida espiritual. Nós temos essa inclinação para o mal, mas também nós fomos criados para o bem. Então nós precisamos fazer mais vezes para o lado do bem, porque sabemos que também sempre vai existir momentos que nós não vamos conseguir fazer o bem que queremos e acabaremos cometendo o mal que não gostaríamos de fazer, mas faremos. Mas é preciso exercitar-se para o bem, para podermos então sermos de fato considerados filhos de Deus. Talvez ouvindo o Evangelho de hoje, a gente possa dizer para nós mesmos: isso é impossível perdoar, é impossível esquecer as ofensas que nos são dadas, aqueles que nos ofenderam. Sim, esquecer é verdade, esquecer ninguém esquece, até porque se a gente esquecesse, não seria perdão, né? Se esqueceu, não tem o que perdoar, né? Só se a gente tivesse demência, Alzheimer, etc.
Então a gente não esquece a ofensa, mas a gente decide dar o perdão, né? O perdão é uma decisão que nos torna grandes e que nos assemelha a Deus. E talvez nós poderíamos então dizer, é difícil, perdoar só Deus. É um ditado até que a gente ouve, né? Olha, perdoar só Deus. Não, nós também, porque nós fomos criados para Deus. Deus nos tornou sim capazes. Nós somos capazes de perdoar? Sim. Nós temos dentro de nós a capacidade de perdoar. Todos nós temos a capacidade. Ela está aqui, dentro de nós. Todos nós temos a capacidade de perdoar, a capacidade de amar, a capacidade de superar as ofensas. O que nós precisamos é só desenvolver o que já está aqui dentro. O que nós precisamos é deixar de lado, né, o nosso orgulho, nossa vaidade. O que nós precisamos é exercitar mais para o lado do bem. E certamente nós vamos descobrir que nós podemos sim, que o perdão não é algo só de Deus. O perdão também é uma atitude para nós. Porque vejam, e assim encerro a nossa reflexão de hoje, se Deus nos desse o poder dele a nós, se nós tivéssemos o mesmo poder de Deus, o que nós faríamos? Sobretudo com aqueles que nos ofenderam, o que nós faríamos, né? Lá dentro de você, no momento da raiva, no momento do rancor, no momento da mágoa, se Deus te desse o poder dele a você, o que você faria com o outro? Você o exterminaria? Pois bem, e Deus, o que Deus faz com você? Que também ofende a Ele, que também muitas vezes é ingrato para com Ele, que também muitas vezes age, né, de certa forma, de uma forma ingrata para com Ele. Se Deus, como diz Jesus no Evangelho, que é bom, sabe perdoar aqueles que lhe ofendem, quem somos nós para não fazermos o mesmo? Até porque se Deus então agisse como nós agiríamos, se tivéssemos o poder de Deus, muitos de nós não existiríamos mais, né? Já teríamos sido exterminados, né? Se Deus agisse conosco, com o poder que Ele tem, que Ele pode, né? Mas se Ele agisse como nós agiríamos se tivéssemos o poder dEle, muitos de nós já não existiríamos. Portanto, se Deus que é bom, sabe também amar e dar o que é bom aos que são maus, aos que são ingratos, quem somos nós para de fato continuar alimentando em nós o rancor, a mágoa, o ressentimento? Portanto, meus irmãos, superemos isso, para que nós possamos receber a recompensa de sermos de fato chamados filhos de Deus. Nós somos capazes sim de viver o perdão, somos capazes sim de amar até mesmo os nossos piores inimigos, se é que podemos assim dizer. Mas se ao mesmo tempo nós deixarmos que esse amor de Deus se transforme dentro de nós, certamente nós seremos capazes. Por isso, exercitemos o lado mais fraco, exercitemos esse lado do bem que muitas vezes nós deixamos de fazer. Confiemos no amor de Deus e assim Deus também nos dará a graça necessária para vivermos o seu amor. Assim seja. Amém.